uma visita em um sítio e custou muito alto essa visita num lugar extremamente frio. Mas o Senhor está aqui nos sustentando. Atos Apóstolos, deixa aberto, porque nós vamos passear em alguns textos aonde o Espírito Santo de Deus quer completar a palavra em entendimento aos nossos corações, aonde passamos 3 mensagens, 2 mensagens, essa terceira encerrando a série Imersão, mergulhando mais profundo na dimensão do Espírito Santo, sabendo que Ele é quem nos capacita, e para Ele nos capacitar eu preciso deixar que Ele me conduza, deixar me entregar, me render na presença dEle. E para que eu me renda na presença do Senhor, eu preciso entender o ambiente do Espírito Santo, o ambiente do Evangelho, o ambiente de Cristo Jesus. E a palavra claramente nos mostrou e nos ensinou. Vamos ver se os irmãos aí estão com a mente ainda tinindo a memória. Na primeira série de mensagens, falamos sobre onde é necessário imergir. E aonde primeiramente nós temos que mergulhar mais fundo para sermos usados, capacitados, cheios do Espírito. Aonde, irmãos? Quem lembra? Vamos lá, vamos ter que exercitar, porque sem entendimento, sem o conhecimento, não tem como eu praticar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não aprendi. A primeira imersão é no sofrimento, na angústia, na aflição. É o primeiro lugar aonde mergulhamos, porque o que se mais busca, alguém tira meu sofrimento, alguém me livra da minha aflição. Ninguém vai livrar ninguém da aflição. Você vai ter bom ânimo acima dela, você vai ter alegria acima dela. Você não vai fugir de sofrimento, você não vai ficar fugindo, porque a caminhada de um cristão, a caminhada de alguém que está em Deus, verdadeiramente é marcada por apedrejamento, por acusações, apontamento, porque ninguém entende aquele que está em Cristo. E eu quero começar, ninguém entende, a começar no meio do próprio povo de Deus. Pergunta para Moisés quando ele subiu para pegar a lei. A primeira coisa, desce logo Moisés, Deus manda, desce Moisés, que o povo já está se desviando. Estamos aqui como escravos, mas quando estão livres, Deus, eu não aguento mais esse pãozinho que está vindo do céu, não estou aguentando mais isso, estou enjoado. Quantos estão enjoados da realidade de Deus? Quantos estão enjoados de ouvir o nome de Jesus? Eu não digo apenas enjoados, porque lá em Timóteo diz que nos últimos dias terão uma repugnação, que darão comichão nos ouvidos de ouvir a palavra de Deus, que escolherão e buscarão ouvir mensagens que atendem ao seu ego, mas não a uma transformação de dentro para fora, que exige abandono de pecado, purificação, renúncia. A primeira imersão para um filho legítimo de Deus é não ter medo do sofrimento. Foi tremenda a palavra de ontem, Deus falou muito comigo e me surpreendeu inclusive, porque como eu disse, pegamos um resfriado lá num lugar que nós fomos e fica muito ruim para meditar. E ontem meditar com dor e febre na presença do Senhor ali, mas Deus deu uma palavra onde falou muito ao meu coração, para não termos compaixão de si mesmo. Não ande tendo compaixão de si mesmo, que está dentro dessa realidade de mergulhar na aflição, mergulhar na angústia de eu não estou fazendo o que é certo, eu preciso mudar. Isso é angústia. Eu estou em pecado, isso não é certo. Mas isso não é certo, eu preciso mudar. Porque enquanto eu não mudar, vai faltar algo na minha vida. Algo não vai fluir na minha realidade. Eu preciso
mergulhar mais profundo. E quando Jesus estava dizendo, eu vou ser sacrificado, eu vou morrer, vão me matar, Pedro disse para ele: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. E Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus. Quando eu caminho querendo oba-oba, quando eu caminho querendo celebração vinda de um lado e de outro, quando eu caminho querendo as minhas vontades feitas, porque hoje evangelho segundo o mundo é isso, é ir para a igreja para ter os seus pedidos realizados, sua vontade feita, é o eu no centro de toda adoração. Mas Jesus diz para Pedro: aparta-te de mim, Satanás, porque o que você acabou de dizer vai contra o projeto de Deus. Se o sofrimento que Deus tem para a tua vida, e Ele te permite passar, saiba que Ele disse que Ele não dá sofrimento, Ele não dá fardo, Ele não dá peso que você não possa suportar. Levanta a cabeça, respira fundo, usa a tua fé e aproveita a oportunidade para mostrar quem você é na presença do Senhor. Mas não para ficar de mimizinho, pedindo: fulano tira meu sofrimento, ciclano tira meu sofrimento, porque isso não existe. O diabo vai fisgar a tua vida nesta mentira. Mas é claro que o Senhor quer que a gente esteja com bom ânimo. Ou seja, a nossa paz vai além de todo entendimento. Por quê? Porque não há entendimento para o mundo estar sofrendo e estar feliz, sendo perseguido e dando glória a Deus. Você sendo atribulado, mas mostrando um bom testemunho. E a fúria cada vez mais se intensifica, porque enxergam um Davi na tua vida. Mas os Saúls ficam se levantando dia após dia. Falamos mais sobre mergulho. Mergulhar mais aonde, irmãos? Imergir mais aonde? Aflição, angústia e no arrependimento. Se arrependendo dos nossos pecados dia após dia. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ai, que mensagem antiquada. Ai, que mensagem sem nenhum tipo de glamour da modernidade. Não tem glamour, mas tem poder para te tirar do fundo do poço, das garras do diabo, aquele que tem a chave do inferno e da morte, Jesus. Arrependei-vos por escolhas, por decisões contrárias ao Senhor, mas que Ele pode hoje te lapidar, te perdoar, porque Ele diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas mergulhe mais profundo ainda, meu irmão, aleluia. Aonde mais temos que mergulhar? Aonde mais? Aonde? Na obra de Jesus. Porque quando eu me esqueço que quanto mais eu estou mergulhando, quem é esse oceano? É Deus. Essa realidade que não é o mundo, não são as águas naturais. Esse mergulho eu estou falando de dentro de uma atmosfera chamada Deus. Você está mergulhando numa pessoa. Ele diz: se vocês estiverem em mim, eu em vocês, frutificarão. Tudo quanto pedires será feito em meu nome, porque você está dentro do ser de Deus. Então tudo que você deseja, tudo que você pede, está tão em conformidade com o ser dele, que não tem como não ser atendido. Os céus se movem ao teu favor, porque primeiro se moveu a favor de Jesus. Porque quando ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma de pombo, e a voz dos céus disse: este é meu filho em quem eu tenho prazer. Por isso, quando oramos, somos atendidos, porque nós estamos mergulhando. E não tenha medo, porque parece que vai se afogar, sim. É uma sensação de morte, sim. Porque estar mergulhando, estar em Cristo é morrer, 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 para viver,
para viver, é chorar, chorar, chorar para sorrir, é não te entenderem, é te julgarem, mas você diz: Senhor, eu não estou louco, eu sei que é isso que o Senhor quer de mim. E Deus diz: filho, eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te deixo. Porque no mergulho é uma sensação de solidão extrema, extrema. E na segunda mensagem dessa série, falamos mais sobre a imersão. Fomos mais profundo. Aonde temos que imergir mais ainda? Na palavra. Temos que ir na palavra, porque sem a palavra, que é luz, que ilumina lá no fundo do oceano, onde não tem iluminação nenhuma, ela é a luz, que ilumina o teu caminho, que é lâmpada nos seus pés reluzem. Teu pé não é qualquer coisa, não. Quando você pisa, o ferro estremece. Quando você chega no meio de Gadara, estremece. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E ainda mergulhando na palavra, se alimentando dela, tendo sede da palavra de Deus, evitando o pecado, evitando o erro, porque a palavra diz: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas mergulhamos mais profundo. Precisamos mergulhar agora em quê? No Espírito, porque é um mistério muito grande. Escutando uma pastora, que eu esqueci o nome dela, mas acho que você vai lembrar, aquela que fala assim, bem transcendental o jeito dela falar, que é bem aquela antiga, que Camila gosta muito, que vocês falam muito dela. Então, vou lembrar, se eu lembro, Kathryn Kuhlman, que ela fala muito sobre o Espírito Santo. Eu acho lindo como ela fala, porque ela interage com o Espírito Santo aqui, porque ele está aqui mesmo. Ele está à nossa volta. Você acha que o inimigo não está aí tentando nos destruir? Por quê? Não conseguindo nos tocar. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. A glória de Deus está tudo aqui. O Espírito. Quando ele diz que ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele é um amigo, ele está perto. Quando você conversa com ele, você sente a presença. É como o vento que a gente não vê, mas sente. O Espírito você não vê, mas você sente a presença. Você sabe que ele está ali te ouvindo, te apoiando, te auxiliando. E nós temos que mergulhar mais profundo com ele, ou seja, interagir com o Espírito. E ela, no momento que ela está ali falando, ela mostrando que o Espírito está ali, ela diz: olha, hoje tudo querem chamar de expressão do Espírito Santo. Tudo intitulam o Espírito Santo. Mas entenda uma coisa: deixa o teu ser, deixa o Deus que vive em você falar. Você acha que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, que é o próprio Deus em nós, que criou os céus e a terra, organizou isso numa harmonia extraordinária, que o que vemos de destruição é devido ao pecado. Mas ainda assim, quando você para na frente de um oceano, quando você para na frente de uma linda paisagem, você contempla, você fica assim: meu Deus, é muita perfeição. Quando você vê sobre a composição do ser humano, você para diante do cérebro humano, você fala: é extraordinário. Quando você contempla o universo, você diz: meu Deus, é tudo lindo, extraordinário demais. Imagina esse mesmo, aquele que um dia, diz a palavra de Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse: Deus, haja luz, e houve luz. Imagina esse Espírito dentro de uma pessoa, potencializando, fazendo o que nós somos incapazes, executando atos que vão além de nós, que não precisa do nosso estrelato, que não precisa das nossas fantasias, fingimentos, não, porque Ele te faz eclodir um poder. Quando você cita o nome de Jesus, o demônio que estiver por perto, ele se prostra.
A enfermidade ela já começa a tremer dentro de você. A área que está doendo já começa a ter algum vestígio que alguma coisa está acontecendo. Só em você começar a adorar. Aí quando você foca a unção do Espírito, quando você direciona para curar, seja curado, seja liberto, aí você vê o que homem nenhum pode fazer, ele faz. Mas não só isso. Aquele momento onde você está se sentindo seco, triste, como se nada fluísse de você, mas você começa a adorar, você começa a orar. Ele começa a trazer um ambiente no teu coração, no teu ser, que é: da onde veio isso? É o poder do Espírito, o selo da redenção. Aí mergulhamos mais profundo. Qual foi, os irmãos lembram? A palavra, o Espírito, a oração. Porque sem ela, sem a vida de oração, esse mergulho não é real. Se você não tem vida de oração, imagina que a oração são as braçadas, indo mais profundo, tipo você ali trabalhando para ir mais fundo, numa imensidão, aonde você se perde, mas você não está perdido. Você se perde para você, se perde para o teu intelecto, se perde para o teu orgulho, se perde para o eu acho que sei, ou eu sei demais. Você se perde para isso e se encontra no extraordinário, aonde não é você que sabe, quem sabe é Ele. Não é que você que conhece, quem conhece é Ele. E hoje nós vamos encerrar não falando sobre onde. Dessas duas mensagens nós falamos onde mergulhar mais profundo, identificar esse cenário. Mas agora nós vamos encerrar dizendo como fazer isso. Como? Porque cada cenário que nos foi dito através da palavra de Deus, cada imersão, cada nível de imersão, não acontece como etapas isoladas. Ou seja, literalmente, aqui está mais na superfície a angústia, depois vem arrependimento. Não é assim. Como eu disse, é algo simultâneo na nossa vida. Tudo isso que acabamos de citar é ao mesmo tempo. Uma coisa está conectada à outra. E agora nós como vamos viver isso? E a primeira coisa que precisamos para viver essa imersão, o que eu preciso fazer na prática? Eu preciso romper com o passado. Eu preciso romper com o passado. Nós tivemos uma série e passamos por um ponto onde citava isso, mas hoje o entendimento é diferente. Por isso a vida do apóstolo Paulo vai ser para nós um parâmetro. Olha que os irmãos podem acompanhar, como eu disse, são textos que vão estar fragmentados, então é bom anotá-los e poder acompanhar aqui, se os irmãos estão conseguindo enxergar. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes denominado Saulo, extremamente perseguidor, a palavra o descreve como um animal selvagem. São essas as expressões gregas usadas para descrever o potencial de ódio do apóstolo Paulo. Ele era um animal indomável, pura religiosidade, um ódio incalculável para pegar a seita religiosa, que eram os cristãos. Amém, irmãos? A seita religiosa, aqueles que serviam a Jesus e acreditavam na morte e ressurreição de Cristo, eram considerados a seita. E ele perseguia ferozmente. Conseguiu cartas para que a caminho de Damasco prendesse os cristãos, batesse de casa em casa, e se encontrasse um cristão ali, saía arrastando.
aquele que consentiu com a morte de Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, suas vestes foram lançadas aos pés de Paulo, o qual concordava com tudo. E é uma concordância, não é apenas, pode matar, não. Isso mesmo, ele tem que morrer. É essa concordância. Uma fúria religiosa que até hoje está sobrevivendo e se alimentando de corações inflexíveis, respaldados em sua própria carne, respaldados numa doutrina em que os homens escrevem para se submeterem de uma forma inflexível e irrevogável. E o que fugir disso será estraçalhado. Deixa eu só beber uma aguinha aqui para conseguir. Aquela coceira chata na garganta que deixa eu... Em 1 Timóteo 1,13, ele, o apóstolo Paulo, falando sobre si mesmo: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo porque ele blasfemava contra Cristo. Ele negava que Jesus era Deus. Ele negava que Jesus poderia ter ressuscitado. Nisto ele blasfemava. Perseguidor porque ele era intenso. Ele era aquele especialista de conseguir achar um cristão e arrastá-lo para a prisão. Insolente porque todos os seus títulos e a sua postura lhe dava um nariz empinado, uma autoridade onde todos que o viam temiam. Então ele tratava as pessoas sempre abaixo dele. Circuncidado, fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, lá em Filipenses 3, 5, 7. Ele também falando sobre ele, que se ele tivesse que se orgulhar no que ele era o top. Ele era mais do que qualquer um. Para ter uma noção, era o único que tinha cidadania grega, judaica, ao mesmo tempo de nascença. Que quando ele foi preso, já seguindo e servindo a Jesus, foram açoitá-lo, e quando foram açoitá-lo, ele disse: pode açoitar um cidadão romano? Ué, e você é um cidadão romano? Ele disse: sou, e de nascença. O soldado diz: mas como? Eu comprei a minha cidadania com alto preço, porque só se adquiria uma cidadania aqueles que tinham um poder aquisitivo muito alto, e ele tinha de nascença. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele sempre mostra nas suas cartas, fazendo referência ao seu passado, dizendo: aquilo não presta, aquilo é esterco. Eu era religioso, eu era bom no que fazia, mas eu era religioso e não me acrescentava nada em Cristo. A cada dia eu estava morrendo e distante de Jesus. Aquilo me impedia, era um obstáculo para eu viver Jesus. Toda a sua vida na sociedade, tudo que ele tinha como títulos, como atributos pessoais, ele diz: nada daquilo ali é válido para mim. E ele cortou, ele rompeu com o seu passado. Por isso aqui eu não estou falando na mesma perspectiva que outra mensagem. Nós falamos de passado, nossos pensamentos, nossas emoções, mais voltado para a cura da alma. Não, eu estou falando de escolhas, de um passado que muitas vezes está muito presente, de um passado que deve estar tão vivo que a cada dia ele pode ser chamado de ontem. Porque quando você acordar, o teu passado vai ser chamado ontem.
Porque a cada dia você está vivendo a mesma realidade de estar morrendo para Cristo. Você louva a Deus, você busca a Deus, mas você está se sufocando. Você não está sentindo a tua vida espiritual. Você não tá sentindo a sintonia com os céus. Eu não estou falando de carro, de casa, das coisas estão dando certo. Eu não estou falando de relacionamentos terrenos. Eu estou falando de um relacionamento sublime, perfeito, solene. Cristo na teu viver e você na vida dele. Você é alinhado com os céus. E poucos têm escolhido viver isso, porque não querem romper com o velho homem. Aceitam a Jesus, levanta a mão, carrega a Bíblia, faz tudo o que tem que fazer, mas não rompe com o passado. Passado é tudo aquilo que não coopera para me conduzir a Cristo. Tudo aquilo que não coopera para que eu mergulhe mais profundo na existência dele. É tudo aquilo que me impede de carregar a cruz e ainda permanecer com fardos que Jesus já disse, já era para ter soltado isso há muito tempo, já era para ter abandonado isso há muito tempo, já era para ter se afastado desse ou dessa há muito tempo, já era para ter abandonado, saído deste ambiente, desse cenário. Escolhas reais por Cristo. Há quanto tempo você não lembra nem o que é isso? Abandonar, não, eu estou deixando isso aqui por Jesus. Há quanto tempo você não lembra algo que você abandonou real? Ou sempre vem priorizando o passado? Não, falando, não, eu não vou me afastar disso não, essa pessoa aqui, Deus me livre. Pode ser, eu deixo até de ir para a igreja se tiver que ser. Eu deixo até de louvar a Deus, eu deixo até de orar porque constrange tal pessoa, porque incomoda fulano ou ciclano. Eu não vou me ajoelhar não, porque fulano já disse que eu sou espiritual demais. Eu não vou revelar o que o Espírito está me dizendo, porque dando sempre lugar a coisas, priorizando pessoas e esquecendo que você tem uma vida extraordinária em Cristo. Esquecendo que você ainda não entrou nessa realidade. Irmãos, pode mentir para a gente, mas não entramos. Entrar na realidade de Cristo é um rompimento sério. Como uma criança que tem o seu cordão umbilicado cortado, para realmente poder começar a se desenvolver agora como um corpo independente do corpo da mãe. Nós precisamos arrancar esse passado. E como eu disse, não são coisas da memória, traumas, não é disso que estamos falando. São realidades. Lá, no ano 35 depois de Cristo, acontece a conversão na estrada de Damasco, onde nós vemos duas narrativas, em Atos 9, do 12 a 19, e no capítulo 22, do 6 ao 16. Paulo começa de novo a narrar sua conversão lá no capítulo 22, de uma forma pessoal. Acho extraordinário a forma como ele narra a sua conversão, apesar de ser os mesmos fatores, mas ele traz de uma forma um tanto como conflitante. Foi batizado, ele se batizou no capítulo 9, 18, assim que ele teve um impacto ali em Damasco, quando ele viu aquela grande luz, Jesus se revela a ele. Ananias é chamado por Jesus para ir até a ele, para orar por ele, suas vendas cair, evangelizar. Tem que ser rápido o negócio, porque é um momento de grande perseguição. Ele já é batizado nas águas para arrependimento. Aí o detalhe para saber que é batismo nas águas, você vai encontrar no capítulo 22 de Atos, que é justamente quando ele narra a conversão dele, e ele diz que foi o batismo para arrependimento. E batismo para arrependimento é batismo nas águas. Mas você vai também encontrar lá no capítulo 22 algo extraordinário. Você encontra o momento que ele foi batizado no Espírito. Pelo menos eu creio dessa forma. É no momento onde ele diz que ele teve uma experiência a sós com Deus enquanto orava em Jerusalém. Paulo está dizendo: enquanto eu estava com Deus orando, eu entrei em um êxtase. E essa expressão está mostrando que o Espírito ali, ele teve um impacto, ele teve algo que transcendeu, que foi além, uma experiência poderosa. E você identifica isso por quê? Como é que pode uma pessoa que estava caminhando, prendendo, matando os cristãos,
E no mesmo momento, quando no caminho é convertido, quando chega em Damasco, sua pregação já mudou. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo vive. Eu creio em Jesus. Naquele momento ele já tem que ser colocado dentro de um cesto pelos seus discípulos. Fez discípulos, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 25. Diz que os seus discípulos o desceu numa cesta. Não foram os discípulos apóstolos, foram os discípulos dele. Ou seja, aquele homem quando abriu a boca para falar de que Jesus existia, aquele homem quando rompeu com a sua religiosidade, quando rompeu sem ter medo, porque já procuraram para matá-lo. Quando você rompe, já te procura para cortar teu pescoço, para te difamar, para falar que você não presta, para colocar todas as tuas qualificações lá enterradas, para dizer tu é um herege, tu é um imprestável, um desviado, uma desviada. Não queremos você. Você talvez não saiba o que é isso, mas eu sei. No momento onde eu rompi com a religiosidade do sistema religioso denominacional, para Deus fazer uma obra espontânea, sem placa, sem sisteminha que manda e desmanda, mas quem manda é o Espírito. Mas o preço é imediato. Já correm para acabar com a tua vida, para acabar com o teu ser, para acabar com a tua história. Mas quando você está com Cristo, vivendo nele, e por ele você rompe com esse passado, ele te livra, ele confunde, ele faz, como o homem diz, isso é impossível, mas ele faz. Você começa a conhecer realmente o Jesus das Escrituras, e não o que falam de Jesus, como Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, domingo após domingo, indo e vindo, ia, fazia, batia o cartão na igreja, escutava as pregações, sabia tudo o que era para fazer, ia para os grupos de orações, te ouvia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Às vezes você esteja caminhando com Deus e você diga: Senhor, é como se tivesse parado a minha vida espiritual, é como se fosse a mesma coisa, estagnou, não tem mais. Eu quero dizer que você existe um lugar na tua vida, existe uma porta que só você pode abrir na tua existência. Que o preço pode ser alto? Sim, é alto, mas muito maior é o cenário, é a glória desse novo de Deus. Para mergulharmos mais profundo, como eu faço isso? Não apenas rompendo com o passado, mas, perdão, deixa eu ler esse texto aqui. Deixa eu ler esse texto antes de eu passar para o próximo ponto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, ai, coisa linda, maravilhosa é a palavra de Deus, porque a gente fala assim: meu Deus, não entende é nada. O homem acabou de falar que não estava pronto, daqui a pouco já está falando que é perfeito. Como é que é isso? Isso é maturidade cristã. Olha que coisa maravilhosa quando a gente está mergulhando mais profundo. Ele começa aqui, Paulo, dizendo: irmão, nós ainda não somos o que temos que ser, não alcançamos, eu ainda não sou perfeito. Mas aí um pouquinho mais na frente ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos. Parece que ele se contradiz, mas não. É que o mistério é esse. Não está pronto. Não somos o que temos que ser, porque enquanto estamos mergulhando mais em Deus, estamos morrendo. A nossa carne está morrendo, nossa mente está morrendo. Por isso ainda não somos, mas o nosso espírito está se renovando à imagem e semelhança de Cristo, sendo aperfeiçoado,
sendo capacitado, você não está vendo, mas e nesta perspectiva e nessa realidade, já somos perfeitos, amém? Quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Irmão, quero te dizer uma coisa: salvai-vos essa geração perversa. Eu não estou falando de modismos, eu não estou falando de regrinhas de homens, eu estou falando da tua vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui da vida, da realidade da vida. Independente de que realidade religiosa você esteja, nível de espiritualidade, chega vários momentos na nossa caminhada que é só você e Deus, e mais ninguém. Que o que você decide é só você e Deus, e mais ninguém. Tem coisa que Deus quer da gente, e Ele sempre vai requerer isso, que é só você e Ele, e mais. Não importa quanto palpite, não importa quanta opressão você viveu, quanto apontamento. O que importa foi o que você respondeu diante de Deus, sua postura para Ele. Por isso a gente tem que tirar muito essa bagagem que a gente leva, do que vão pensar, do que vão dizer. E o que isso importa diante do que Deus está falando no teu coração? Me diga. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu sinto o gemido dele. Se você está ali na palavra, você sente que a palavra é viva, mais cortante. Paulo está dizendo: irmãos, siga nosso exemplo, irmãos. Quando você diz com a sua boquinha: meu Deus, eu nunca senti isso, eu nunca senti isso na presença de Deus. Você tem noção do que está dizendo? Eu nunca senti a presença de Deus tão forte, eu nunca testemunhei tamanho grau de unção. Você tem noção do que está dizendo? Você está dizendo que estagnou e parou de viver o que é natural na vida cristã, e que tem que correr, como o apóstolo Paulo diz: corra para o alvo que é Cristo. Siga nosso exemplo. O que falta são referenciais. Infelizmente não temos referenciais de espiritualidade sadia, firmados na maturidade cristã. Não temos. Mas temos que ser testemunhas de Cristo. Pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, disse Jesus, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Temos que ser. Tem que ter referências de espiritualidade sadia, não de exibicionismo, não de uma coisa que dentro de quatro paredes é uma coisa, mas quando sai é outra. Não de andar com medo de irmão A, de irmão B, de líder tal, de líder C. Não, porque é uma família, é uma unidade. O que é isso? É um ambiente dos céus. Porque eu vos digo, como ele diz, até chorando, gemendo, são inimigos da cruz de Cristo. E sabe, Paulo está falando de irmãos em Cristo. Irmão no sentido que está no meio do povo de Deus, que está fazendo as mesmas coisas que o povo de Deus, que tem a mesma aparência, que está ali, que interage. São inimigos. E o apóstolo diz chorando, sabe por quê? Porque esses inimigos são de influência devastadora e estão matando o povo de Deus dos púlpitos, dos altares, estão destruindo as ovelhas do Senhor. Para mergulhar mais profundo, a gente tem que romper com todo o passado para ter um testemunho glorioso. Precisamos perseverar no presente. A primeira atitude, o que temos que fazer é romper com o passado.
Busque nas Escrituras, Evangelho, leia Atos, que ali, conversão acontecendo, veja o estilo de vida. Mas algo que também temos que fazer, quando temos a certeza, quando podemos fazer como o apóstolo Paulo: antes eu era assim, eu era assim, eu era assim, eu era indeciso, eu não tinha uma postura firme em relação à obra de Deus e ao serviço de Deus, eu andava desconfigurado, mas hoje eu sei qual é o meu propósito de vida. Ponto muito importante. Nós falamos do texto assim: prossigo para o alvo. Romper com o passado, eu esqueci de falar esse detalhe, o Espírito Santo é tremendo. Romper com o passado, você só sabe que rompeu com ele quando na presença do Senhor Jesus você vai dizer: esse é o meu chamado é esse, ponto, acabou. É pregar, é evangelizar, é curar, é orar. Quando você fala: esse é o meu chamado, ninguém te tira, ninguém vai roubá-lo, porque a gente rompe o passado com um novo propósito, com uma nova missão. Infelizmente muitos nem sabem ainda seus dons. Infelizmente muitos não sabem nem, diz: eu não sei como Deus quer me usar. Irmãos, isso é tão natural. É tão natural quando o Espírito Santo tem liberdade de te mostrar como Ele quer te usar. Mas a questão é: será que eu quero aceitar como Ele quer me usar? Será que existe uma forma dele me usar, onde eu posso me dedicar metade para Ele, metade para o mundo, me sentar metade na cadeira dele, metade na cadeira dos demônios? Ele diz que não tem como servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desprezar o outro, e sempre quem é desprezado quando estamos servindo a dois senhores é Deus. Perseverar no presente é a atitude que devemos tomar para mergulhar nesse cenário de imersão. Perseverar no presente é uma postura que vai dar a credencial de vitória, que vai dar a marca de qualidade de fé. É a perseverança. O que mostra o tamanho da tua fé, o que mostra a maturidade que você tem, o que mostra que você quer Deus, é quando você persevera. Perseverar é permanecer. Perseverar é você permanecer. Pode mudar a estratégia se não estiver vendo os frutos satisfatórios, se não estiver vendo a eficácia das suas ações. Você pode mudar a estratégia, mas nunca desistir. Mas persevere sempre. Perseverar é continuar avançando. Perseverar não é estagnar, infrutífero, morrendo, secando e dizer que isso é perseverança. Não. Perseverança é suar, mas ver frutos. É semear chorando, mas voltar com alegria com seus molhos, segundo a palavra. Isso é perseverar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que ele está falando? Aleluia. A angústia, lembra da imersão na angústia? Você imerge e passa por ela, porque você está acima. Preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Nós somos atribulados. Quem está muito atribulado? Lembra aí, Marta estava muito atribulada, muitos afazeres. Logicamente, naquele ativismo ela estava o quê? Angustiada. Mas Jesus disse para ela: uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Estamos falando de escolha, estamos falando de romper com o passado. E romper com o passado na vida ali de Marta era uma coisa tão presente, né? Era romper com aquele ativismo frenético que não conseguia priorizar o Deus que estava na sala dela, gente. Meu Deus, como a gente tem dificuldade de ver quem é precioso, de ver quem é a exaltação da nossa vida, e a gente troca por qualquer coisa. A gente perde a oportunidade. Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimamos, porque esse perplexo aqui é a frustração.
de você trabalhar, investir na vida, pagar preço, chorar na madrugada, vem a pessoa e já vem te acusando. Acusa teu caráter e quer diminuir, quer colocar em dúvida o que você está fazendo. Quando você exorta, diz que você é o mal destrutivo, você quer o mal, e você é que está chorando, você está pagando preço, você está lutando com tudo que não presta lá dos reinos das trevas, para que aquela pessoa vença, para que aquela pessoa prossiga, e você muitas vezes é o ruim. Por isso ele diz, perplexos, mas não desanimamos. É aqui o segredo de quem está em Cristo. Por isso que é uma pedra no sapato, quando a gente está em Cristo, incomoda demais. Perseguidos, mas não desamparados, porque pode perseguir, pode vir, o que for, mas o exército está comigo, vai me dar vitória. Deus é assim. Abatidos, mas não destruídos. Porque esse abatido aqui é aquela quando você fala assim, eu não tenho mais força, Deus, eu não estou tendo força nem para orar mais, estou cansado, estou desgastado, mas não destruído. Pode me olhar e dizer assim, esse aí já perdeu, morreu. Ó, Satanás diz, amassei, acabei com ele, não estou destruído. De repente uma coisa extraordinária acontece. Igual diz lá em Jó, das cinzas levanta. Levanta forte, levanta com vigor, levanta com poder, levanta restaurando, levanta novo. Porque é promessa do Senhor. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Agora ele está falando do físico. Ele está falando da mortificação física, para o teu corpo não ir para o pecado da carne, como por exemplo o pecado sexual, da pornografia, dos relacionamentos ilícitos, do desejar uma pessoa apenas em pensamento, onde a palavra diz que só em pensar já cometeu adultério. Isso é Jesus. Ah, mas essa pregação não cabe mais hoje, porque isso é muito pesado. Se não cabe mais hoje, ela vai caber aonde? Se ela não serve mais para os nossos dias, ela serve para quem? E se ela não serve para a nossa geração, para que geração ela serve? A geração do sacerdócio real, nação santa, povo separado exclusivamente para Deus. É para esses que essa pregação serve. Para aqueles que não desistiram de uma sã doutrina, não a doutrina de homem, a doutrina do próprio Cristo, a doutrina apostólica que está aqui na palavra de Deus, a doutrina que vem da boca de Jesus e as pessoas não querem ouvir porque criaram tantos altares próprios que não tem como mais fazer do jeito de Jesus. Tem que fazer do jeito do homem. É profundo o que Jesus está dizendo, porque é definitivo, é radical. Ele está dizendo aqui, olha, essa caminhada é super difícil. Paulo está dizendo, olha o que eu passo, mas uma coisa eu não destruído eu não sou não. Você pode olhar, ele continua, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, a nossa carne, se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Eu posso estar externamente cansado, fragilizado em algum momento, mas lá dentro é uma força, é um poder, que quando você estende a mão, os céus se movimentam. Quando você abre a boca, os céus se abrem. A pessoa que estava nas trevas sente um ambiente de paz, porque o teu interior está cheio de Deus, porque o teu interior é perfeito. Como o apóstolo Paulo disse lá naquele outro texto, quando diz, porquanto nós que somos perfeitos. E ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve, a nossa leve e momentânea tribulação. Pergunta para um crente, sem que ele leia o texto, pergunta, irmão, como é que está seu sofrimento, a luta? Está grande, irmão, do mesmo jeito, meu, não sou suportar, é uma luta que não queira estar no meu lugar não.
não tem o olhar dos céus, não tem o olhar do Espírito, não mergulha na imensidão. O problema é maior do que Deus. Quem está em Deus enxerga a glória do Senhor. O problema pode ser a coisa mais devastadora. Essa leve e momentânea tribulação não se compara à glória do que está por vir. Esta leve e momentânea tribulação não se compara à glória que está por vir. E nisso você sente a paz, o Espírito te consolando, te fortalecendo, porque não é a simples solução do problema que traz alegria. É claro que Deus resolve sim problemas circunstanciais. Deus está sempre fazendo coisas maravilhosas, Ele faz milagres sim, mas nem toda hora Ele vai fazer, porque tem hora que a gente precisa daquilo. Não é na vida de todos que vai acontecer da mesma forma, porque tem pessoas que precisam, e a palavra deixa muito claro. Em um momento onde Jesus, explicando lá para aqueles que estavam à sua volta, que na época de Elias existiam muitas viúvas desamparadas, mas só uma foi alvo do poder de Deus. Só uma foi alvo daquele milagre. Não é porque era mais importante não, mas é porque era do plano de Deus manifestar a glória dele ali. Pronto, acabou. Deus manifesta a glória dele no milagre, abrindo o mar vermelho. Manifesta, mas também manifesta nas chagas de Jó, que obedeceu fielmente ao Senhor, e Deus mudou a realidade dele. E isso é mergulhar em Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E agora vem a nossa última verdade, para saber como e cada vez mais profundo nessa imersão: amar o futuro com Cristo. É um amor que a gente talvez não saiba desenvolver, ou não fomos instigados, apesar que teria que ser natural em todo o ambiente do povo de Deus, está incluso em cada momento de adoração, porque não é uma questão de escolha. Todos nós vivemos a esperança da volta de Jesus, não tem como. Esse anseio não está no coração do povo de Deus. Amar o futuro com Cristo nos mantém enxergando todas as realidades da imersão de uma forma aceitável, porque aquele que mergulha sem amar o futuro com Cristo, ele vai se assustar e voltar para a superfície, e vai armar uma casa na superfície, na areia, e vai dizer: eu vou viver aqui na areia, com esta casa firmada sobre a areia. Mas a primeira onda vai derrubar, e vai dizer: meu Senhor, porque isso aconteceu, se eu sempre te servi, se eu sempre estive na tua presença, mas construindo a casa na areia. E Jesus nos chamou para construir a casa na rocha. O texto bíblico diz: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, consciente de tudo que tinha que sofrer por amor a Jesus, chega agora aconselhando a Timóteo nos seus últimos momentos, na sua velhice, aonde, usando de toda a sua experiência e de todo vigor do Espírito que podia fluir dele, ele brada em um decreto para Timóteo, aquele que prosseguiria com a obra do Senhor, o seu filho na fé. Ele diz: combati um bom combate. Foi com qualidade, não foi orando brincando não, foi para produzir, foi para frutificar, foi para fazer coisa com estabilidade, com continuidade.
O diabo se levantou, mas expulsei. O diabo se levantou de várias formas. Açoites tentaram me matar, mas eu combati. Completei a carreira, porque a visão dele da vida cristã era uma corrida para o prêmio. E numa corrida eu não estou olhando o detalhe do lado do outro, quem está com roupa A, roupa B. Eu estou olhando para Jesus e estou indo. Completei a corrida. Guardei a fé. Só correr não é necessário. Só ir para o alvo não é necessário. Tem que manter acesa a chama do Espírito. Quem esteve aqui na série de mensagem, enchei do Espírito não. Não apagueis as chamas do Espírito. Quem estava aqui nessa série de mensagem? Essa série de mensagem, não apagueis as chamas do Espírito, foi para essa finalidade. Foi para você fazer isso, lutar, combater, correr. Mas em tudo isso, pelas frustrações, perseguições, apedrejamento, você é tendencioso a não ter a mesma qualidade de fé. Não ter a mesma fé simples e poderosa. Não ter a mesma fé como a fé de uma criança. Mas temos que manter a fé. Temos que manter o espírito feliz, satisfeito. Cada vez que eu vou adorar o Senhor, não senti a presença de Deus. Não culpe os outros. A responsabilidade é sua. Se aonde você está você não sente, não tem problema. Você começa a adorar no teu canto. Adorar. Naquele cantinho ali, entre uma cadeira e outra, de um lado ao outro, uma atmosfera de glória surge. E você acaba até contagiando, se puder, né? Se tiver permissão, porque eu já fiz isso. E quando a gente tenta contagiar os outros, quando a gente, coisa boa a gente quer passar para os outros. Mas vem logo a foice. Vem logo a foice. Mantenha o espírito vivo. Mantenha a tua fé. Guarde a tua fé. Você pode perder tudo, mas não perca a tua fé, porque ela lhe garantirá a certeza de bradar: há uma coroa garantida para mim no Senhor. Eu rejeitei prata, ouro, rejeitei esse mundo. Isso é consciência, irmão. Você pode dizer assim: mas apóstolo Paulo está se achando demais, agora me está reservado uma coroa de justiça. Só quem abandona mesmo sabe que há uma segurança em Jesus. Só aquele que deixou e não tem como pegar de volta, sabe que está em Jesus a sua recompensa. E que não é em vão o teu trabalho no Senhor, mas Ele te recompensará. A todos aqueles que amam o seu futuro com Cristo. Ame a vinda de Cristo. Ame o cenário da eternidade que você vai viver. Quando o inimigo te afrontar, tentar te tirar alguma coisa, ame o que já está reservado, a casa que está preparada para você. Que Jesus diz: eu preparei. Na casa do Pai tem muita morada. Se não tivesse, eu vos teria dito. Está lá, garantido. Tem coroa, tem galardões, tem coisas maravilhosas, perfeitas. Ame isso. Como aquele que tem a perspectiva numa nova conquista terrena, mas a gente não caminha mais pelo terreno. Temos que nos alegrar naturalmente, mas não, quando a gente conquista algo na terra, se alegrar de maneira como se aquilo fosse um triunfo. E não é triunfo. Triunfo na vida de um cristão é o que ele conquista em Jesus, ajuntando tesouro nos céus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero encerrar essa série de mensagens orando por você, orando pelo povo de Deus. Santo Deus poderoso, mais uma vez na tua presença, te louvo, Senhor, por tudo tens feito. Te louvo pela tua glória. Te louvo por essa palavra, essa série que nos levou, Senhor, a uma imersão na tua palavra, aonde o Senhor nos conduziu, abrindo nossos olhos, nos trazendo sede e fome da tua presença. Conduz a tua igreja a uma intimidade mais profunda e real contigo.
Conduz teu povo sobre a face da terra, despertando e avivando. Em nome de Jesus eu clamo, aviva a tua obra na nossa geração. Aviva a tua obra na nossa geração.